que não são, né? Eu tive perdas muito, muito significativas na minha vida nesses últimos anos. E a Maria João assisti um pouco da trajetória já mais para o fim, quando eu estava saindo do meu inferno. E eu não acho que tem um protocolo, eu não acho que tem um exercício específico, uma coisa que alguém pode fazer, porque a gente sabe o que está indo na alma de cada um. E, para ilustrar isso, é o que o César falou, uma pessoa que aparentemente era vibrante e tirou a sua própria vida. Então, eu acho que isso é um questionamento interessante de ser discutido, sim, e talvez seja uma retórica o que eu estou falando. Eu estou falando de autoexperiência. Eu não sou analista, eu não sou psicóloga, eu não sou... Na verdade, eu comecei a me voltar para isso exatamente tentando sair, não para estudar, mas tentando sair e encontrar o que estava lá, que eu perdi meu esposo para câncer de pulmão, e eu assisti tudo, tá? Ele tentando parar de fumar, ele tentando... E é difícil ver o César fumando agora e não sentir nada, sabe? A gente está numa live e eu estou sentindo assim... Eu estou tendo reação, quase como dizendo assim, você sabe que você está se matando? Vai por aí, entendeu? Então, eu não acho que é uma coisa que a gente pega Freud, que a gente pega Jung, que a gente pega... I don't know. Qualquer um dos grandes e diz assim, esse é o caminho. Eu acho que eu já falei demais. Cidadão, eu fui citado, posso responder? Você foi citado por uma emoção que causou em mim, não exatamente por você, porque eu... É o primeiro contato que eu estou tendo com muitas pessoas aqui. Eu acho que a Maria é a única que eu conheço aqui agora nesse grupo. Mas, por favor, seria maravilhoso escutar. Não, eu me sinto à vontade para responder porque de dentro da psicologia tem um monte de contrapontos à psicanálise que falam que o grande barato da vida é sentir ela, se emocionar com ela, se afetar com ela e assim, na promessa que eles fazem, você poderia, sei lá, ficar feliz, né? Então, eu me sinto super à vontade para continuar nessa conversa com você, cidadã. A gente, na psicanálise, não acredita nessas teorias de que vale o sentimento, vale a emoção. É assim que você tem que passar pela vida, se emocionando. Porque a característica fundamental do humano é a palavra. E a emoção não tem palavra, o afeto não tem palavra, e o sentimento, o afeto e outras coisas que sejam dessa ordem. Isso precisa ser traduzido em palavras, sob pena da gente não conseguir passar por essa experiência, ser só uma coisa que na psicanálise a gente chama de traumático. Muita emoção, mas não houve nenhuma verbalização. Bom, então precisamos verbalizar, precisamos conversar, precisamos falar sobre o sentimento, o afeto, a emoção. Se essas coisas não forem ditas e elaboradas do ponto de vista discursivo, na nossa teoria a gente chama isso de trauma, né? Aquilo que não pôde ser dito, aquilo que me abateu sem que eu pudesse ter palavras para responder. Então, por isso eu me sinto muito à vontade. E, cidadã, o grande problema é que o outro está dentro de mim. Então, é de fora, é um guru que fala. Não, o guru que fala de fora não tem o menor problema. O problema é o guru que está dentro de mim, que é outra parte de mim e que todo mundo já deve ter falado sozinho, conversado, minha mãe sempre me falou, não mexe na bolsa de mulher. Bom, toda vez que eu me mexo numa bolsa de mulher, quase que eu coloco num lugar escondido, assim. É alguém que fala de dentro de mim, entende?
portanto, está falado. Não é só a emoção, o sentimento, o afeto, eles não são enunciáveis. A gente precisa usar o campo da linguagem, a palavra, para poder passar por isso como experiência, né, humana e, portanto, agora, podemos não fazer isso também, né? Mas cidadã, não sei como é. Pelo menos uma escola de psicologia propõe essa coisa de que o barato é o sentimento, a emoção, né? O afeto. Cara, que é o psicodrama, né? Cara, olha, eu acho que esses caras são muito. Sei lá, eles ainda não entenderam a condição humana, né? Que é a condição de falante. E se a gente não traduzir isso, que não tem voz, em palavra, é como se a gente não tivesse existindo, a gente estivesse só vivendo, quando a nossa experiência deveria ser alguma coisa da ordem do existir e não do viver. Existir significa que eu posso processar o mundo à minha volta a partir de categorias simbólicas, a partir de palavras. Se a gente não tiver nome para dar para as coisas viram uma coisa, que é coisa é tudo, né? Aquela coisa, aquela. Não, aquilo é almofada. Né? E cidadã, sinceramente, só para a questão do fumo, do cigarro, né? É Maria. Maria, cuida da sua vida que você não está dando conta. Quanto mais você vem se meter na minha, dá licença. Existimos. A que será que se destina? Oi, Maria. E a única coisa que eu falei de verdade, e muito pouco eu sabia que estava puxando os botões dele, é que a minha reação, o meu sentimento de ver a fumaça não está nem perto de mim, e causou um roller coaster, sabe? Foi interessante. Maria, mas isso te autoriza a dizer perdão se você está ofendido. Se eu devo fumar ou não, você vê a fumaça. Eu não quis dizer isso. Autoriza a falar o que eu tenho que fazer na minha vida? Não, Maria. Isso é que eu não quero. Eu é que tenho que pensar sobre mim. Eu não tenho que deixar o coach, a autoajuda pensar sobre mim. E é esse o desafio que as pessoas não tomam para si, porque pensar sobre si, que bosta de ato falho, pensar sobre si é difícil pra caramba. A gente constata que acaba com, sei lá, autoestima. Quando você passa para pensar verdadeiramente, você vê a dimensão disso que é o conceito do Freud, a pulsão de morte. É a saudade do tempo que a gente era pedra. Fazer alguma coisa significa que triunfou uma vontade maior, que é de não fazer nada. Não sei. Cidadã, assim, e também tem uma vida inteira como trabalhador de saúde mental. Esse tema apareceu para mim desde os primeiros. Ou a gente traduz a emoção em palavra, o sentimento em palavra, o afeto em palavra, ou a gente não vive no campo da palavra, o que nos faz semi-humanos assim. Humano fala, humano vive na linguagem. O afeto, a emoção, não tem condição de. Precisamos falar, Maria. E eu acho muito legal que você fale, porque significa que você não está sentindo mais, que você já está falando. Né? Desculpa, pessoas, eu também não estou nada bem. Bom, eu cheguei atrasada, mas eu fiquei pensando sobre a arte, né, César? A arte também está incluída nessa significação das palavras aí, porque a arte também é uma forma de diálogo, né, com o nosso interior, com o entorno. Sim, Nímeno, porque os animais não produzem arte, a gente
pode até achar que é aquilo que os animais fazem arte, mas se não tiver a gente para achar que aquilo é arte, um castor sabe fazer uma barragem, né? Sim, Também não é tão precário assim, porque eu acho que as emoções humanas, quando não são traduzidas em palavras, elas não são, digamos, animais, né? Já é só que as pessoas não, sei lá, é uma semi-existência, né? Pode ser uma vida plena, mas existir é diferente de viver. Viver é da biologia, existir é do sujeito humano, de quem trata o mundo com as palavras, né? Com a linguagem. sim. E a arte é um barato, é sublimação. Além de falar, você transformar isso numa coisa que possa afetar os outros, despertar alguma coisa. Produzir arte como é que endereçar, né? Eu me meto de fazer uns objetos aqui, mas para que eu faço isso? É para alguém, não é para ficar na gaveta, né? Sim. Às vezes é só para a gente mesmo. A arte não precisa necessariamente. Tem muitos Concordo, famosos aí que só ficaram famosos depois que morreram. sim. Acho que a arte é fazer da vida uma obra de arte, né? Um conselho que o Foucault já deu há bastante tempo. Eu sigo desde sempre. Eu gostaria de saber também o que pode vir aí do silêncio, né? Quem que não falou e como é que está esse silêncio aí? Como é que está incomodando vocês o silêncio? Vamos ouvir um pouquinho aí. Dá para sair daí do que sai do silêncio? Vamos lá. Doutor Paulo, dá uma explicação para o pessoal que chegou agora, lá do início, quando o senhor começou a falar. Explicação em que Da aspecto? live. Sim, mas o que você gostaria que fosse transmitido? Tem um pessoal que está chegando agora, né? Então, eles estão perguntando sobre o que seria a live, né? Amor à vida. O tema parte disso, né? Amor à vida. E aí eu quis trazer esse tema, né? E ele sai um pouco fora do que era uma tendência dessas lives, né? Que a gente pegava um tema mais específico, né? De alguma questão. E aí me ocorreu, né? De estar trazendo isso, né? Que eu acho que convidar as pessoas para uma reflexão, né? Que é uma reflexão que começou comigo também, né? Que me levou a trazer isso para cá, né? Que é o quanto que isso o quanto que o amor, né? O nosso viver, né? E o nosso amor pela vida tá ligado a como que a gente produz a sociedade, como que a gente constrói a nossa sociedade, os nossos relacionamentos, como que a gente desenha nossos territórios, né? Né? E como que a gente lida com o outro, né? Com o outro, como o César colocou aí, o outro que está dentro de nós, né? O outro de mim, né? E como que a gente lida com os outros, né? E como é que é isso, né? E isso determina como que o mundo é produzido, né? Como é que isso está acontecendo para trazer, para a gente se deparar com o mundo como está hoje, né? Silvana, bem-vinda. Paulo, posso contar um pouquinho mais com a Nímeron? Porque, embora Fique à vontade.
ela seja uma pessoa super do coração assim, a gente tem pouca oportunidade para, enfim, né? Fazer um esforço de pensar isso, né? Sim. Precisa A ideia dessa live é isso mesmo, né? A gente criar essas oportunidades. Super, Nível, cara, eu acho que uma das formas que eu encontrei para dar sentido para os afetos, sentimentos e emoções foi buscar o recurso de outras culturas. E, nossa, eu fiz uma tatuagem na perna de um desenho indígena que eu amo, que é o Sol dos Tembé, uma puta obra assim, nossa, fantástica. Bom, minha casa está cheia de objeto indígena, né? Enfim, cara, e acho que quem ajudou eu obter isso como um recurso para poder transformar os afetos, emoções e sentimentos em símbolo, num diálogo, numa possibilidade simbólica, você é foda, cara. Eu não sei. Uma declaração de amor para mim, menor que mulher, dentre os recursos que eu tenho para poder lidar com os afetos, emoções e sentimentos, tá evocar outras culturas para eu processar isso, né? Então, muito disso graças a você, que é uma super pesquisadora.